Olá, amigos! Começa agora o seu programa Educar e Empreender, um espaço aberto voltado ao cenário da educação no Amazonas e no Brasil. Um programa recheado de informações para que você comece bem o seu dia. Você vai conhecer de perto também as duas faces da educação básica na cidade de Manaus e nos municípios da região metropolitana. Seus avanços, suas conquistas, mas também suas carências, suas mazelas. Você também vai conhecer a realidade dos ambientes da sala de aula, as carências e como está a saúde emocional do professor, o nível de estresse desse educador e a ausência do poder público em atender essas demandas. Começa bem o seu programa Educar e Empreender. No contexto da educação, conheça ainda a educação básica na cidade de Manaus. Os acertos e as falhas do poder público quando as demandas não são resolvidas. O contribuinte cobra firme uma posição das autoridades. Acompanhe também. Olha, nós não temos psicólogo na escola. Nós somos psicólogos, somos às vezes médicos mesmo, né? Se nós tivéssemos um psicólogo, no momento que eu tenho problemas em sala de aula, que às vezes eu não sei como resolver, e uma psicóloga nesse sentido iria melhorar bastante. Uma pesquisa realizada por uma consultoria de educação em Manaus detectou que profissionais da sala de aula do ensino público estão com níveis altíssimos de estresse, portanto propensos a pegar doenças de toda a sorte. Sendo os maiores contribuidores esses professores para a melhoria dos índices de elevação do IDEB aqui no Amazonas. Nossos professores andam muito estressados porque não tem um acompanhamento, né? Eles necessitam ser ouvidos e devido à carga horária, né? Muitos alunos em sala de aula têm estressado muito nossos professores. Na implantação do projeto, quando ele foi apresentado para nós, para a nossa equipe, né? Diante da forma como ele foi colocado, com a dinâmica, foi muito emocionante. E nós estamos aguardando para esse novo ano, né, que realmente venha para fortalecer, né, o nosso trabalho com o desenvolvimento desse projeto. A Prefeitura, por exemplo, amarga um prejuízo de cerca de 29 milhões de reais ao ano gastos com o abandono escolar. Nós sabemos que perante o MEC, o Ministério da Educação, os dados puxam para baixo o desempenho da educação em Manaus e no Amazonas, influenciando assim até a diminuição dos recursos oriundos do MEC para Manaus por conta desse quadro vigente. Veja também uma entrevista exclusiva com as autoridades do nosso estado respondendo os reclames da população. Em pauta, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o governador do Amazonas, Omar Aziz. Perguntamos a eles: quais são os planos para resolver certas mazelas no contexto da educação, o que fazer com as escolas fechadas, a falta de material e as condições que professores trabalhando em condições insalubres, o adoecimento psíquico desses profissionais que não recebem a atenção do poder público. Isso aí gera problemas de saúde para eles e para toda a família. Acompanhe também. Nós estamos com o prefeito da cidade de Manaus, Arthur Vigílio Neto, prefeito empreendedor nessa cidade que vem fazendo muitas obras. Mas no contexto da educação, no início de um ano letivo, em que a educação no país passa por um processo de mudança, Manaus tem investimentos pontuais, prefeito, e é destacável em várias áreas. Como é que o senhor observa esse novo momento da educação? O primeiro, nós vamos realmente dar uma virada na educação e a data está marcada, 2015, a partir das bases que estão sendo implantadas agora. Nós resolvemos a questão de uniforme de criança, resolvemos a questão de alimentação. O reforço escolar é um programa que está consolidado. Daqui para frente, vamos cuidar de muita coisa. Vamos lutar contra o aluguel de escola, tudo isso, mas vamos jogar todo o peso na gestão. Vamos gerir de maneira que se comece no planejamento, se termine na execução, passando por algumas fases. Isso significando nós visarmos realmente as crianças deixarem de meramente frequentar a escola, passarem a aprender na escola. Hoje nós temos resultados muito baixos no IDEB. Esses resultados vão mudar muito fortemente já no IDEB de 2016. Porque é um trabalho que não dá para ser feito da noite para o dia. E eu considero até que em 3 anos é da noite para o dia, sim. Mas nós vamos conseguir isso. Se for um programa que com certeza será de 7, 8 anos, aí Manaus vai sair em 3 anos das últimas posições para as intermediárias e em 7, 8 anos passa para as 3, 4 ou 5 primeiras
capitais do país com melhor nível de educação básica. Prefeito, tem um índice de uma pesquisa que foi feita agora por uma consultoria e que o professor precisa ser mais contemplado. O nível de estresse do professor ainda é muito alto devido à carga. A prefeitura também tem ações nessa direção de contemplar esse professor em sala de aula para que ele renda mais. Inclusive, ele é um grande desenvolvedor do IDEB, porque ele é a peça principal. Como é que a prefeitura enxerga esse profissional da educação? Como é que ele está sendo contemplado? Não, nós temos um tratamento que é bastante digno. Nós temos, dentro das nossas possibilidades, um salário que é um dos 3 melhores do país. Se não é o ideal, o fato é que não deveria ser Manaus a pagar o 3º salário do país, porque não é a 3ª cidade mais rica do país, ao contrário, ela é bem pobre se a gente compara com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Belo Horizonte, com Curitiba, com Porto Alegre, com tantas outras. E nós entendemos que os professores devem se apoiar na reciclagem. Nosso projeto passa por eles muito fortemente. Muito fortemente. Esse lado humano, prefeito, porque nós temos conversado com os professores, alguns deles falam que precisam dar atenção em relação à saúde do professor. Me parece que a prefeitura tem alguma coisa nessa ação e que ações para o ano de 2014 concretas a gente já pode ver? Olha, nós não deixamos de apoiar nunca casos específicos. Nós estamos preocupados muito com a saúde em geral do povo brasileiro, né? Saúde em geral. Nós vamos apresentar ao final do governo um panorama de 100% de atenção à saúde básica, 100% para todos os que moram em Manaus, de qualquer profissão, sem profissão, todos vão ter acesso realmente ao SUS. 70% cobertura nossa, 30% cobertura dos planos particulares de saúde, planos privados. Isso vai ser uma coisa inédita que vai, inclusive, resolver muito dos problemas de engasgo nos pronto-socorros do Estado. Nós não nos furtamos a ajudar quem quer que seja no plano individual, mas sempre olhamos o geral. É oferecer boa saúde para todos. Esse é o nosso objetivo. Esta notícia também lhe interessa. A cada 10 empresas abertas no estado do Amazonas, cerca de 7 não passam dos primeiros 6 meses de vida. Mas temos boas notícias também no mercado empreendedor. Há histórias de sucesso de empresas que buscaram o apoio do Sebrae e receberam conhecimento, o conhecimento que faltava para alavancar o seu negócio. E a empresária Cássia Segete montou uma confecção de roupas femininas há 5 anos. Ela produz blusas, camisas, saias e vestidos. Hoje, a confecção já conta com uma equipe de 9 pessoas. A empresária faz o desenho das peças e trabalha sempre com novidades. Aquele cliente que sempre volta e não compra em quantidade. Então, a gente, a cada hora, é um modelo novo. O volume de produção é alto. Por mês, são feitas em média entre 1.500 e 2.000 peças. Na coleção Outono e Inverno, a empresária aposta nos vestidos como carro-chefe. Um diferencial bem interessante aqui na confecção é que toda a prova de roupa é feita pela própria empresária. Assim, a Cássia tem a certeza de que as peças estão na medida certa e aprovadas para a produção. Facilita tudo isso, Cássia? Bastante. Tem 2 fatores principais. Primeiro é o meu biotipo, que tem tudo a ver com o público-alvo. E o segundo é a economia. A cada prova, contratar um modelo se torna complicado. A média de faturamento da empresa é de R$80 mil por mês. A cada 15 dias, Marcela Brito vem à loja da empresária Cássia Segete. Ela revende as roupas femininas que compra no atacado. Desta vez, escolheu vestidos e blusas da coleção Outono e Inverno. Eu compro aqui porque eles me dão a opção, preço é bom, em primeiro lugar. Acho tamanhos grandes, né? Até o tamanho que eu encontro. Os vestidos são lindos, elas gostam demais. Com as vendas em alta, Cássia Segete aposta em um inverno lucrativo e faz uma projeção otimista. Tanto a produção quanto o faturamento, nós queremos aumentar 20%. E aqui, o Polo de Moda do Bom Retiro produz mais da metade da moda feminina do Brasil. O bairro reúne mais de 1.600 lojistas. Deste total, 1.400 são fabricantes. A região recebe 80 mil pessoas por dia e movimenta mais de 3,5 bilhões de reais por ano.
No próximo programa, conheça os avanços da ciência e da tecnologia extraídos de cientistas amazonenses. A Prefeitura de Manaus vai falar das conquistas da educação básica na cidade de Manaus. Conheça também um projeto vitorioso da Expressão Verbal Consultoria voltado para a saúde emocional do educador e as reflexões que tem gerado no seio da comunidade escolar e que tem gerado bons frutos. O Sebrae Amazonas faz um balanço do crescimento dos novos empreendedores e dá algumas dicas de quem deseja entrar no concorrido mundo dos negócios. Não perca o seu Educar e Empreender da próxima semana. Um grande abraço e até lá!